Eu creio que você já ouviu aquela expressão, essa é a gota d'água. Acho que você já ouviu. Acho que você até passou por isso em diferentes situações na sua vida. E se não passou, tenho quase certeza que você vai passar. Uma situação que fica insustentável. Uma situação da qual você já não consegue mais relevar. Você não consegue mais conduzir. E não é que não consegue por incompetência sua. Não. Situações e conflitos pessoais, elas envolvem mais do que uma pessoa. E nós só sabemos, estamos carecas de saber inclusive, que nós podemos controlar apenas as nossas ações e não dos outros. Então, se você está em conflito com uma ou mais pessoas, o máximo que você pode fazer para amenizar é fazer uma parte. A outra pessoa, ou as outras pessoas, têm que estar no mínimo imbuídas também em amenizar a situação. Caso contrário, você está gastando energia à toa. Você está gastando energia para se tornar um fraco, enquanto o outro está gastando energia para te sacanear. Então, por muitas vezes, essas situações se tornam insustentáveis justamente por isso. Porque você gasta muita energia para tentar resolver um problema. Mas a outra pessoa ou as outras pessoas envolvidas não fazem questão. E continuam te sacaneando de alguma forma. Aí chega a gota d'água. E a gota d'água, meus amigos, ela chega para todo mundo. Para todo mundo. A diferença é uma só. Para qual eu que chega a gota d'água? Em determinada situação, para qual eu? Ela chega para o eu forte ou ela chega para o eu fraco? Para qual dessas duas personalidades a gota d'água chega? Porque é importante saber isso. É muito importante. E por que é tão importante saber isso? Porque se a gota d'água chegar para o eu fraco, provavelmente é a morte do eu forte. Provavelmente é a morte da própria pessoa. Literalmente. As pessoas que são governadas 100% pelo emocional, quando a gota d'água chega, elas desequilibram, e já estão desequilibradas por estarem 100%, sob o comando do emocional, elas surtam de uma forma tão absurda que às vezes até tiram a própria vida. É por isso que você deve ser governado pelo eu forte. Ou no mínimo, você deve ter um equilíbrio entre as duas forças, entre a emoção e a razão. Você deve sempre buscar o equilíbrio. Mas em situações racionais, o comando é racional. O comando é racional. E em situações emocionais, deve ser 50% para cada lado. Nunca só emocional. Nunca. Então, meus amigos, se você chegou na gota d'água sob o comando do eu forte, você vai sanar aquelas situações de diferentes maneiras estratégicas, maneiras de planejar como vencer aquela batalha. Se você for governado pelo eu fraco, você vai surtar. E não é bom você surtar. Porque normalmente se faz uma cagada. Normalmente você faz uma cagada contra si ou contra inocentes, às vezes. Você quer, por muitas vezes, atingir o mal, mas atinge o bem, sem querer. Porque você surtou, você já não tem mais visão do que está fazendo. E sim, a culpa é das pessoas que sacanearam, mas também é sua, porque estava totalmente emocionado. Por que eu estou falando toda essa coisa? Eu estava conversando com o Vitor no dia de sábado e eu expliquei mais ou menos o que eu achava do porquê que ele estava se sentindo um pouco mal em ter que sair da própria casa, mesmo tendo sido sacaneado por anos pela mãe. Ele disse que por alguns momentos pensou até que estava fazendo uma certa injustiça. E eu disse para ele que ele não estava triste porque estava frustrado por simplesmente ter fracassado na tentativa de resolver a situação. Não era isso. Ele estava triste porque toda quebra de ciclo há uma emoção, há uma espécie de perda. Quando você sai de um trabalho para outro, sair por
livre, espontânea vontade, ou é demitido, você fica triste, porque você realmente tinha criado um ciclo ali. Ou um círculo, como você mesmo quiser falar. Quando você finalmente termina a faculdade, quando você muda de cidade, quando você sai da casa dos seus pais, sendo eles maus ou bons, né? Você está quebrando uma corrente. E toda quebra de corrente tem uma emoção que fica à flor da pele, justamente porque você criou raízes ali. Não importa se eram boas emoções ou se eram más emoções. Se eram boas emoções, quando você sai do lugar, você fica triste porque você está saindo. Porque você está deixando pessoas que você gosta ali. Porque provavelmente você vai ter pouco tempo para vê-las novamente como você via quando estava ali. E se o sentimento é mau, você vai quebrar aquela corrente e vai vir à tona todo aquele sentimento ruim que você teve por anos. Posteriormente, esse sentimento vai deixar de existir e vai ser substituído pela libertação, pelo sentimento de liberdade. Mas no ato da quebra da corrente, sim, você sentirá algum tipo de emoção. Isso é fato. Isso é fato. Você quebrou uma corrente. A corrente da qual estava envolvida diversos tipos de emoções. Então é natural, quando você sai de um local para outro, você se sinta um pouco emocionado. Eu digo um pouco. Lembre-se do equilíbrio. Lembre-se do porquê que você está saindo. Qual é o motivo do qual você está saindo. Entendeu? E se a situação é ruim e você decide que vai embora, foi a gota d'água pro eu forte. Porque ele já se cansou daquela situação. Agora, se a gota d'água vier para o eu fraco, a probabilidade de você se prejudicar é muito grande. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, preste bem atenção nos detalhes. Ah, Lorde, eu não tenho como sair de uma situação complicada agora. Eu moro com uma família tóxica. A minha família realmente não vai mudar. Eu não tenho condição. Você já falou para mim que eu tenho que dissimular. Você já falou para mim que eu tenho que criar estratégias. Mas eu chego num momento que eu até não tenho mais coragem de sair daquele local, porque a raiva passa, e quando a raiva passa, a adrenalina também passa. E aí você já tem que esperar uma nova sacanagem para você voltar toda aquela vontade de ir embora. Eu digo que esse é um dos maiores erros que você vai cometer se fizer. Porque não é preciso que a outra sacanagem aconteça, porque ela vai acontecer. Pessoas más não mudam. O que vai acontecer é o seguinte: você não precisa ficar alimentando uma mágoa de uma situação para que você nunca perca a vontade de ir embora. Você só precisa observar e ver que as pessoas não mudam de forma alguma e que elas estão apenas esperando uma nova oportunidade para te sacanear ou sacanear outrem. É só você observar. O sentimento de mágoa, ele pode até dar uma amenizada, mas você observando e percebendo que as pessoas nunca vão mudar, te dão eu diria, a energia o suficiente para que você nunca abaixe a guarda, para que quando a primeira oportunidade de você ir embora aparecer, você vá. É só você observar, não precisa ter ressentimento. O ressentimento, ele deve ser substituído pela resiliência, posteriormente pela liberdade, etc, etc. No entanto, observe como as pessoas que fazem maldades nunca mudam. Elas nunca mudam. Elas continuam fazendo maldades. Elas continuam afastando boas pessoas. E depois que essas boas pessoas vão embora, por incrível que pareça, as pessoas que foram embora são colocadas como erradas por toda a sociedade. Quando eu digo toda a sociedade, eu estou falando de toda aquela que vive no mundo da fantasia, que não enxerga o mundo real. E quando você sofre a vida inteira na mão de uma família tóxica, por exemplo, vamos usar o exemplo sempre da família tóxica. Quando você sofre a vida inteira e chega a gota d'água pro eu forte, você já tem autoestima, você já tem amor próprio, você já tem um eu forte sob o comando de situações racionais e também presente em 50% ou até um pouquinho mais nas situações emocionais. Quando a gota d'água chega e você vai embora justamente para que você não seja tomado pelas emoções e faça uma cagada.
Então, de certa forma, você está se protegendo e está protegendo aquelas pessoas. Então, você é muito nobre. No entanto, a sociedade que vive no mundo da fantasia não tem a mínima capacidade de sequer ler a introdução de um livro que fala sobre isso. Até porque é quase impossível você encontrar um livro que fale sobre isso. Provavelmente você vai ter essa percepção ouvindo o meu canal, ouvindo outros canais e até por pura observação. Eu aprendi tudo isso por pura observação. E quando essa pessoa vai embora e encontra o primeiro resquício de paz, logo ele será bombardeado por resquícios de guerra. Porque a sociedade vai colocar ele como errado. Porque ele abandonou. Mas será que ele que abandonou a família tóxica? Ou a família tóxica o abandonou primeiro quando decidiu ser tóxica com ele? E eu não estou explicando isso aqui para a sociedade entender. Eu estou explicando isso para o cara que decidiu sair fora, para que ele não tenha nenhum pingo de dúvida da decisão que ele tomou, porque ele salvou a vida dele. As pessoas acham que suicídio é só cortar os pulsos, é só se enforcar, se atirar da ponte, atirar na própria cabeça. Não é isso aí. Não é só isso aí, aliás. O suicídio começa, senhores, há anos antes da situação final, do ato final. A maioria das pessoas que você conhece aí, que tem uma vida de merda, está se matando a cada dia um pouco mais. Cada dia um pouco mais. Engolindo muitas vezes desaforos de uma forma que caras como nós, minimamente envolvidos, jamais vamos engolir novamente. Porque já engolimos muito também. Só que o eu forte estava no comando no dia da nossa gota d'água. Porque eu também já passei pela gota d'água. Só que eu estava sob o comando do eu forte. Esse foi o problema dos caras. Eles esperavam que eu explodisse, que eu fizesse cagada. Não tinha mais nenhuma emoçãozinha aqui dentro me controlando. Tinha a razão. E a razão fez eu chegar onde eu cheguei. E eu não sei nem como eu agradecer ao universo por isso. Então quando o cara vai embora e a sociedade fica na cabeça dele, olha, você tá errado, você tá abandonando, você não sei o que, você não sei o que. Se o cara não tiver realmente desperto, se ele não tiver observado minimamente as coisas, ele vai começar a duvidar da própria decisão. Eu acho que será que eu não fui muito cruel? Será que eu não fui muito radical? Será que eu não cometi uma injustiça? Será que eu não poderia fazer algo mais? Será que isso? Será que aquilo? Eu sempre trago toda a situação de volta e pergunto assim: você fez quanto para que essas coisas parassem de acontecer quando você morava lá? Eu fiz quase o impossível, cara. E as pessoas que faziam o que faziam com você, fizeram quanto para parar essas coisas? Não fizeram nada. Lembra no começo quando eu falei que você só pode controlar suas ações? E que em uma situação da qual envolve uma ou mais pessoas, elas só, por exemplo, se você está numa situação de família tóxica e você tem uma situação para resolver com essa família, você não consegue resolver sozinho. Todas essas pessoas que estão envolvidas naquele ambiente têm que estar imbuídas a resolver o problema. Só você imbuída a resolver o problema não vai resolver, porque tem o outro lado atacando. Então, ou os dois lados abaixam a guarda e abaixam as armas e entram em acordo pela paz, ou é guerra, ou é massacre, é você abaixar a guarda e eles massacrarem você. Então observe, toda vez que você tomar uma decisão e ficar em dúvida, comece a observar o comportamento do outro lado. Eu sempre digo para você, evite um problema, busque sempre a paz. Mas se a guerra chegar até você, é sua obrigação vencê-la. Ou você quer ser chutado até a morte? Eu não quero. Então o recado desse podcast aqui realmente é dizer a você que não espere que a gota d'água atinja o seu lado fraco, porque você vai fazer bobagem. Se for para atingir, e vai atingir, que atinja o eu forte. Porque daí, meu amigo, você vai tomar uma decisão e vai até o final. Vai até o final. E vai arcar com as consequências, porque vai ter boas e ruins, vai ter, é normal.
Todo positivo tem um negativo, todo negativo tem um positivo. O importante é se libertar. Não pense, você que está me ouvindo aqui, que vai começar a ter autoestima, que vai tentar ser um cara autêntico, que vai ter amor próprio e vai ter paz. Não vai. Você pode ter paz por alguns minutos, alguns dias, alguns meses, até alguns anos. Mas de vez em quando vai aparecer uma situação para te desestabilizar, para tentar te colocar de novo nas cordas, para tentar te colocar uma coleira. E você não pode deixar, porque o teu eu forte não suporta isso. Ele já se libertou, ele é um espírito livre, um desbravador, um cara foda. Ele não quer ser comandado por ninguém fraco, ele não aceita. Eu estou falando, senhores, por experiência própria. Você não aceita. Não deixe que te coloquem uma coleira. Você se libertou. A coisa mais difícil é se libertar. Agora também tem uma coisa difícil, que é manter-se livre. Se eles colocaram uma coleira em você de novo, é game over. Não pense em você então que vai começar a buscar a sua libertação e vai ser bem aceito. Não vai. Tu tem que ser um cara muito foda pra fazer isso. Porque você vai ver, tudo que você for fazer que vai colocar como objetivo principal a sua libertação é visto como errado. Aí você observa as pessoas que estão falando que está errado. Você observa a vida delas, você observa as escolhas delas. Você observa o que elas entendem de ética e moral, se é que entende alguma coisa. Observa o que elas entendem de liberdade. Observe o que elas entendem de justiça. E aí você vai ter um parâmetro. Se elas estão certas ou erradas. Não precisa nem acreditar no que eu estou falando, cara. Vai observar. Entendeu? Você não vai ter vida fácil, não. Mas não é pra ter. O que é? Achou que ia virar um guerreirão, um caboclo forte e não ia ter combate? Pode esquecer. Vai ter. Vai ter. E olha, você vai se surpreender com quem vai propor guerra a você. Com quem vai tentar te controlar. Você vai se surpreender. Aí vai vir uma frustraçãozinha em você. Porque você vai falar assim, caramba, velho. Eu só quero ser livre. Eu só quero viver em paz. Eu não quero problema com ninguém, não quero prejudicar ninguém, não quero machucar ninguém. E eu querer isso é visto como maldade pura. Eu sou visto como vilão. Pessoas que eu considerava amigos, pessoas que eu considerava família, estão tentando me colocar uma coleira para que eu seja um fracassado em personalidade como eles são. Porque existem diversos tipos de fracassos. Um financeiro, o estudantil, o profissional. E tem o fracasso da personalidade. Isso pra mim é o pior. Tu fracassar como homem. Tu fracassar como cara original. Tu nasceu original, brother. Tu nasceu diferente de todo mundo. Por mais que haja milhões de características em você com outra pessoa, você ainda é diferente. Por um motivo que seja, você é diferente. É sua obrigação fazer com que essa marca única que você tem se destaque. Se destaque perante o universo. Que você brilhe. É sua obrigação brilhar, cara. Não é tua obrigação ficar sob o comando dos outros. Você não nasceu para ser comandado pelos outros, cara. Você não nasceu para ser cachorro dos outros. Para ser chutado. Tu nasceu para vencer de alguma forma. Não importa qual é a forma que você vai encontrar. Mas você nasceu para isso aí. Você nasceu para ser um cara foda, para ser original. Para conquistar suas coisas. Aqueles que se colocam contra você, ser original, ser autêntico, ser liberto e conquistar suas coisas, é teu inimigo. Goste de você ou não. Pode ser um inimigo fraco, pode ser um inimigo forte, mas é teu inimigo. Porque se a pessoa é teu amigo, se o cara te ama de fato, o cara vai empurrar você cada vez mais pro caminho da liberdade. Porque ele quer você feliz. E você só é feliz, velho. Liberto. Liberto. É liberdade de pensamento. De tomar uma decisão aqui, tomar uma decisão ali. E, velho, é até a morte que você vai ter que trilhar esse caminho. É até a morte. Não é começar agora com 15 anos, por exemplo, e terminar com 25. Pronto, tô liberto. Não. Tu vai ter que lutar até o dia da tua morte. Até o dia da tua morte. Esse é o teu objetivo. Durante todo esse percurso vão surgir inúmeras coisas para você fazer na vida. Você faz aquelas que você quer, que você precisa também, para ter uma vida digna e boa. Infelizmente, para muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, esse caminho vai ser bem solitário. Vai ser bem solitário.
Para algumas vão ter um pouco mais eu não diria sorte, sei lá o que é isso, mas essas pessoas serão acompanhadas por outras muito boas. E essas aí devem agradecer a Deus, ao universo, ao mar, à terra ou alguma coisa, ao sol, à lua, por ter essas pessoas do lado delas. Mas para muita gente o caminho é solitário. Mas você pode estar solitário apenas em presença física, mas em espírito, velho, tu tem uma legião de brothers igual a você, em algumas características inclusive, porque cada um é diferente, como eu disse, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, que é ser livre. Tu não é um espírito errante, tu é um cara que tem vários outros espalhados no mundo, trilhando o mesmo caminho e passando por guerras, por combates muito piores que o seu. Mas não é porque o do outro é pior e o teu é melhor, ou ao contrário, que você deve desistir, porque o outro também não pode desistir. E é uma minoria de brother, é uma minoria de cara que vai trilhar esse caminho da libertação, da paz, da solitude, da plenitude. A minoria é muito específica, quase imperceptível a olho nu. Quase que imperceptível. Mas não importa, ninguém está aqui pela maioria. Você está aqui por você, e você é a minoria. Trilha teu caminho. E busque a paz. Porém, prepare-te para a guerra. Porque não vai ser fácil, e até o dia da tua morte. E não tire tua vida. Porque você não veio pra cá pra tirar tua vida. Tu veio pra cá pra ganhar. Tu veio pra cá pra ganhar, rapaz. E dá pra ganhar. Olhando no olho desses caras aí. Dá pra ganhar. E é muito bom a vitória. Você não tem noção. Você não tem noção. Eu tinha todos os motivos, cara, pra virar um lixo perante essa humanidade. Todos os motivos. Quem conhece a minha história sabe o que eu tô falando. Quem não conhece, vai assistir o segundo podcast do canal. Vai lá e assista. Quem assistiu e não entendeu, assista de novo. Você vai entender. Eu tinha todos os motivos, mas eu não fiz. Depois disso eu passei por mais inúmeras sacanagens. E certamente passarei por mais. Só que tem uma diferença. Uma diferença. Agora tem um cara desperto. Antes não tinha. E se antes não tinha e eu sobrevivi, imagine agora. Meus amigos, eu espero que essa reflexão tenha feito algum tipo de sentido para você. Como eu digo, não há verdade absoluta. É uma verdade que eu defendo. E eu vivo muito bem com ela, vai fazer até 4 anos. Você pode concordar com uma coisa aqui, outra ali e outras não. Então, aquilo que serviu para você, pegue e agregue para você. O que não serviu, escute e observe por aí. Deixe seu comentário, está sempre bem-vindo, sempre com educação. E não tema o combate, se prepare para ele. Se prepare para ele, porque ele vai vir, você querendo ou não. Ele vai vir. Vai vir. Não tem outra história. Não tem outra saída. É melhor estar preparado do que morrer que nem um cordeirinho. Eu não aceito esse tipo de coisa. Pra mim, não. E você também não deveria. Porque, como eu disse, você não tá aqui pra ser chutado até a morte. Você tá aqui pra ganhar. Pra vencer. Da forma que for. Com 2 regras. Tente não se prejudicar. Mas, acima de tudo, acima até dessa, não prejudique uma pessoa boa. Jamais faça isso com uma pessoa boa. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. E até mais.